Boa noite, meus queridos. Vamos ajeitar. Eu ainda acerto essa tela aqui. A Nádia que tem que vir para cá. Pronto. Então, mais uma vez, né? Boa noite, meus queridos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo As Curas de Jesus à luz da doutrina espírita, né? Olha que bacana. Hoje, o nosso sexto encontro, nós vamos estudar o homem de mão ressecada. E a Nádia já está aqui comigo. Hoje ela está ganhando bônus hora dobrado, né? Vai fazer a nossa prece inicial. Seja bem-vinda, Nádia. Obrigada, boa noite a todos. Que tenhamos um ótimo estudo e reflexões enriquecedoras para todos nós, né? Que assim seja. Tem um povo querido aqui. Vamos juntar essa turma aqui. Seja bem-vindo, Guerra. Seja bem-vinda, Luciano. Luciano lá de Florianópolis dessa vez. Então, boa noite, Carlos, boa noite, Nádia, boa noite, Eduardo, boa noite a todos que já estão conosco e que realmente possamos fazer bons estudos essa noite. Que assim seja. Boa noite, sejam todos bem-vindos, obrigado pela vinda, pela assistência, né? Pela audiência, né? Melhor dizendo, e um bom estudo a todos. É isso mesmo, que assim seja, né? Vamos lá, vamos aproveitar e aprender um pouquinho mais, né, meus queridos? Então, como de praxe, vamos para a nossa prece inicial, então agora é com a Nádia. Então vamos acerenando os nossos corações e as nossas mentes, buscando a harmonia interior, a harmonia em nosso ambiente, pedindo que os mentores amigos nos envolvam, trazendo a paz e o discernimento, né, para todos nós, a compreensão, e que Jesus ilumine as nossas mentes para a melhor compreensão dos ensinamentos de hoje, e que tudo isso encontre ressonância em nossos pensamentos e nossas ações, para que possamos colocar em prática sempre que tivermos a oportunidade em nosso dia a dia, porque tudo vindo, né, dos ensinamentos de Jesus, da sua vivência, do seu modo de agir, né, do seu modo de ser, que possamos sempre nos espelhar nele para seguirmos a nossa caminhada rumo à nossa perfeição, à nossa melhoria contínua, buscando a nossa reforma íntima, com sinceridade e com responsabilidade. Que tenhamos um bom estudo nessa noite, que Jesus e os mentores amigos possam proteger também o nosso facilitador, né, o Carlos, para que ele conduza de forma amorosa e esclarecedora, bem como os nossos amigos participantes aqui da bancada, né, para que possamos transmitir bem os ensinamentos e reflexões de hoje. Se conosco, Jesus amado, que assim seja. Que assim seja. Gente, eu estou vendo aqui que a bateria não está boa, só um pouquinho, que eu tenho que conectar o carregador. Obrigado, Nádia. Senão, daqui a pouco ele vai dar uma piscadinha e tchau. Pronto. Isso, conectou. Muito bem, vamos ajeitar as nossas telas aqui, então, e vamos dar início. Então, gente, se vocês que... né, a gente combina sempre com o pessoal que para participar aqui na bancada é só abrir o microfone e interromper. E esperamos que o pessoal do chat aqui também participe e aproveite a oportunidade, né? E o Magela já chegou aqui. Seja bem-vindo, meu querido Magela. E o Altino também já chegou. Seja bem-vindo. Você também. Gente, nesse capítulo, o Joaquim Neto, né, o autor do livro que nós usamos então como referência, ele inicia com um breve relato do cotidiano daquela época, em especial o dia de sábado. Peraí que está entrando um barulho aqui, deixa eu ver o que está acontecendo. Lu, eu só vou fechar teu microfone aqui, tá? Que eu acho que está dando ressonância. Pronto. Daí, quando você for falar, não esqueça de abrir, por favor. Legal. Então, o que eu achei interessante, gente, essas considerações que o Joaquim Neto comentou a respeito da sinagoga, eu fiz assim um pequeno resumo para que a gente tenha esse entendimento, né, de como é que era
o sábado, né, para aqueles judeus daquela época e para muitos judeus de hoje em dia também, né, que ainda seguem à risca determinados preceitos, né? Então, havia o costume de todos reunirem-se no sábado nas sinagogas que muitas delas eram erguidas com a contribuição do próprio povo, né? Cada um ajudava da maneira que podia. Acho que tem um gato querendo pegar aqui o carregador. Pronto, espantei o gato. Né? Então, o pessoal se reunia para ouvir os comentários a respeito das escrituras. Então, esse dia era um dia aguardado até hoje por algumas religiões, não só pelos judeus, né? Mas na época isso era motivo de graves consequências para aqueles que não observassem aquelas rígidas regras, né? Determinadas pelos doutores da lei, né? Então sabemos que os doutores da lei eram os fariseus. Então, muitos, esses, né, os fariseus e os saduceus, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma descrição breve de quem eram os fariseus, os saduceus e os escribas, que eram os frequentadores das sinagogas, né, os responsáveis pela manutenção, por assim dizer, das sinagogas. Né? Então, é bacana dar uma olhadinha lá na introdução do Livro dos Espíritos, que Kardec, então, tece alguns comentários. Mas esses cidadãos, então, os doutores da lei, eles eram muito apegados a formas, a rituais criados por eles mesmos, e eles eram tidos, então, como os zeladores das leis judaicas, né? Deixavam, por vezes, de lado os princípios morais de que deviam, em verdade, resguardar. Então, eles se preocupavam tanto com os ritos, né? Com a vestimenta, e com aqueles que participavam, que não participavam, aqueles que trabalhavam no sábado e não podiam trabalhar no sábado, que eles acabavam esquecendo do principal conteúdo, né, que eram os princípios morais contidos ali nos rolos, né, como o pessoal dizia. Uhum. Então, o sábado, portanto, era tido como um dia de adoração, onde não se podia realizar qualquer tipo de trabalho. Gente, qualquer tipo de trabalho. Não podia nem tirar a água do poço, porque era considerado um trabalho. Não podia apertar o botão para chamar o elevador, porque isso também era considerado um trabalho, e ainda é em muitas como é que eu diria? Não, dentro do judaísmo tem os tradicionalistas, né? Então ainda muitos ainda veem dessa forma. Uhum. Né? Então, como o próprio Neto falou, e também não é o nosso caso, não vamos tecer nenhuma crítica a cada um com a sua religião, com a religião que se lhe completa, né? Então, assim, mas né, para nós espíritas, dia de cura é dia de trabalhar, dia de palestra é dia de trabalhar, dia de fazer a caridade é dia de trabalhar, né? Então não tem dia para isso, né? Todo dia é dia de trabalhar, é oportunidade de crescimento, mas cada um na sua, né? Então, Jesus, portanto, que veio a crescer a lei da época, o amor, ele não se cansava de sacudir as velhas estruturas para que todos acordassem para uma vida moral mais saudável. Né? Então, nesse clima de cobranças, culto exterior, ritualístico e formas, eis que o Mestre Amado resolve fazer mais uma cura, um trabalho, por assim dizer, no dia de sábado. Né? Irritando, como sempre, os doutores da lei, porque assim ele confrontava, né, em público aquela desnecessidade, por assim dizer, de toda aquela ritualística. Né? Hoje, na doutrina espírita, nós não temos nenhum tipo de ritual, né? Não temos nem sacramentos, né, como batismo, unção dos enfermos, nada disso, né? Casamento. Né? Então, a doutrina espírita é mais simples nesse sentido. Né? E o autor, nesse dia, então, gente, Jesus se propôs a abrir um rolo. Né? Então, ele abriu o rolo, leu e interpretou o texto que ele leu, e Jesus nota ali um homem com uma mão ressecada. Né? Ressecada, aquele tipo de aleijão, né, em que falta circulação naquela mão e ela fica mirrada. E segundo Lucas, que era médico, essa mão era a mão direita. E olha que interessante, gente, o autor chama atenção para esse detalhe, ele fala a respeito da mão direita. Vamos ver aqui o que ele anota. Ele diz assim:
numa sociedade em que o trabalho braçal predominava, podemos imaginar a dificuldade daquele enfermo em obter o próprio sustento. Então, né, eu como sou esquerdo, né, sou sinistro, né, não sou destro, então para mim não teria problema, mas a maioria das pessoas são destras, né, usam a mão direita para tudo. Imagine só como é que ele fazia trabalho braçal com a mão esquerda, já que o problema dele era a mão direita, apesar de que no texto não conta se essa pessoa era destra ou sinistra. Então, mas a questão é assim, ele tinha uma mão a menos para trabalhar e o trabalho na época era pesado. Né? Então esse que é o ponto fundamental. E Jesus ordena então a esse homem dizendo assim: levanta, fica em pé no meio e estende a tua mão. Conta-nos, Neto, que a cura foi imediata. O homem então olha para sua mão e vê que tornou-se normal, curado, e pensa: que homem era aquele, que poderes divinos ele reunia para beneficiá-lo tanto assim, sem nada cobrar. E olha que interessante, né, que o dinheiro aparece aqui, né, porque isso também fazia parte da ritualística da época, né? Até as orações feitas pelos fariseus, elas tinham um preço. E esse valor era estimulado de acordo com o tamanho da oração. Então, quanto mais longa a oração, segundo o entendimento, né, quanto maior o erro, mais longa tinha que ser essa oração. E eles cobravam mais por isso, né, como se uma oração longa fosse melhor do que uma oração curta. Mas era assim que funcionava na época, né? Então, o dispêndio da parte do sofredor ainda era maior. Por isso que ele pensou, né? Puxa, mas não vai cobrar nada por isso. Então, para Jesus, porém, a cura física era mais fácil do que a cura moral. Para aqueles espíritos materialistas e endurecidos. Então, olha só, né, gente? Um simples adendo à lei, que era amar ao próximo como a si mesmo, né? Que é a lei do amor, que Jesus aduziu a lei da época, né? Olha quanta dificuldade, né, a gente percebia com relação a isso. Mas mesmo assim, o celeste amigo sempre aduzia após uma cura, como registrou Caibar Schutel no seu livro O Espírito do Cristianismo. Vamos ver o que Jesus aduziu segundo Caibar. Doravante, disse Jesus àquele homem: estende sempre a tua mão, mas estende-a para o bem, pois já a estendeste muito para o mal. E se estendendo-a para o mal, viste o efeito desse ato, se a estenderes para o bem, o efeito será ainda mais pronto, mas ao inverso do resultado que obtiveste. Gente, aqui é a própria lei de ação e reação, lei universal, lei divina, né? E Jesus conhecia as expiações de cada um. E muitos Jesus curou, redimindo suas falhas, seus erros de outrora. Ou seja, ele usou da misericórdia divina, da qual ele era portador, né? Porque ele era médium de Deus. E ele perdoou os pecados, perdoou os erros de muitas pessoas que ele curou. Nós vamos estudar aqui 25 curas, mas essas são as mais famosas, mais comentadas, né? Jesus fez muito mais curas, mas também teve momentos em que Jesus não pôde curar. Teve momentos em que Jesus, pelo menos 2 momentos, aparecem nos evangelhos, onde Jesus disse que não era tempo ainda daquela pessoa receber aquela cura, né? Ou seja, se ele perdoasse os erros ou os pecados, como se diz popularmente, aquele homem, ele talvez prejudicasse mais aquele espírito do que curando-o, né? Fazendo aquela cura física. E Joaquim, então, aprofunda o entendimento, nos trazendo Emmanuel, no livro Fonte Viva, no capítulo 174. E ele diz assim, ó, eu vou até ler aqui, vamos ler um pouquinho no nosso livro. Emmanuel diz: primeiro nos leva a pensar no homem que foi curado. Sua mão ficou tão sadia quanto a outra, mas vazia também, vazia no sentido de ações, né, gente? Jesus não lhe colocou uma bolsa cheia de moedas ou fichas de privilégios nas mãos, vazias também nesse sentido.
né? Não colocou benefícios naquela mão que ele curou. Apenas lhe restituiu a condição de trabalhar novamente. Nós estamos falando de trabalho hoje, né, gente? O dito trabalho amanhã, né, com a palestra da Nádia, mas nós aqui falando de trabalho hoje. Né? E reparar os seus erros com a mesma mão que outrora havia praticado o mal. Nós sabemos que pela lei de causa e efeito, aquele espírito talvez tenha se sentido na obrigação de encarnar, né, ou de reencarnar, com a mão que tanto mal ele fez, com aquela mão que não pudesse causar mal novamente, né? Então, mais uma vez, a gente reforça, então, que muito provavelmente ele era sinistro, né? Ele era destro, perdão. Ele usava a mão direita mesmo. Assim, seguindo o comentário de Emmanuel, entendemos que a espiritualidade maior sempre nos dará energias necessárias ao nosso equilíbrio e refazimento, mas nunca nos tirará a bênção do trabalho e do esforço, com os quais alcançaremos as conquistas que ficarão conosco para sempre. Pela lei do mérito, conquistas que nem a ferrugem nem as traças consomem e nenhum ladrão pode roubar. Olha que bacana, né, gente? A forma como o Joaquim coloca, né? É a oportunidade da gente ter esse entendimento. E a Rosélia acabou de chegar aqui também. Seja bem-vinda, Rosélia. Então, meus queridos, vamos refletir no princípio proposto por Jesus em estender a mão. Estendê-la no sentido de servir, auxiliar aqueles que têm mais dificuldades que nós. Então, é natural que também pensemos em nós, né, gente? Natural que a gente também peça por nós também, né? Estendendo a mão para recebermos um auxílio, uma graça. Contudo, recordemos que estamos em um mundo de provas e expiações no sentido de domar nossas más inclinações, né? Então, esse esforço, ele precisa ser nosso, partir de cada um. E não esperar que a espiritualidade benfeitora trabalhe em nosso lugar, né, gente? E a Ivone também chegou, seja bem-vinda, Ivone. Então, nesse sentido, Neto também cita André Luiz em o livro Os Mensageiros. Olha aí, para quem assistiu o filme, né, quem já leu o livro também. E no livro Os Mensageiros, ele nos diz o seguinte. Ele relata, então, uma vivência ao lado do benfeitor Aniceto. Eles estão em um centro espírita. Numa mesa, pessoas depositam pedidos. Aniceto comenta com André Luiz que a maioria deles dificilmente poderia ser atendida, pois partia de pessoas que sequer se dispunham ao menor sacrifício. Outras jamais se deram o trabalho de, ao menos, abrir o texto evangélico para conhecer os roteiros iluminativos da Boa Nova. Né? Quando a gente fala, às vezes, né, a pessoa diz que a gente é antifraterno, quando diz que um grupo de oração ou de radiação não pode ser despejo de nomes, né? Mas a bem da verdade é que muita gente despeja pedidos e anseios em grupos, em livros, em listas, né? Mas às vezes se esquece, né, de fazer a própria parte, né? Fazer o próprio esforço. Né? Muitas pessoas pedem coisas materiais, né? E nós sabemos que a espiritualidade benfeitora, ela não se ocupa das coisas materiais. Então tem muita gente que pede lá um bom emprego, que pede para passar no concurso do Enemzão que vai ter agora no Brasil, né? Então, isso são coisas materiais, a espiritualidade benfeitora não se ocupa disso. Mas se a pessoa pedir, né, força de vontade, determinação para buscar essa aprovação, isso sim. Isso eles vão ajudar na medida do possível e do merecimento de cada um. Né? Então é importante a gente sempre pensar que quando a gente não alcança alguma coisa material, não é porque Deus nos odeia ou está com raiva da gente, é simplesmente porque a espiritualidade superior não se ocupa das coisas materiais. Né? Mas fica a pergunta do nosso querido autor: como atender quem não se dispõe a oferecer coisa alguma?
como atender, né, gente? É uma reflexão para a gente pensar, né? Se o cidadão não fizer o próprio esforço, como que a espiritualidade vai ajudar, né? E aí a gente volta àquela expressão do Cristo. Então, o nosso querido Joaquim, ele vai aprofundar a expressão do Cristo, a expressão levanta-te, fica em pé no meio e estende a tua mão. E ele então divide essa expressão em 3 momentos. Vamos lá, vamos aprofundar um pouquinho. O levanta-te, né? O que o levanta-te quer dizer? E o Joaquim diz que levanta do seu desânimo, de sua melancolia, de sua depressão. Então a proposta é fazer a vontade da pessoa agir, a vontade de sair da inércia, de seguir em frente, mesmo diante das dificuldades, exercitando a fé num futuro melhor, né? Porque a gente, quando está com alguma dificuldade, né, gente, nada como exercitar a fé, né? A fé que a espiritualidade vai nos ajudar, que nós vamos conseguir sair daquela dificuldade, né? Acreditar que aquilo vai passar. São todas formas da gente colocar nossa vontade para nos movimentar na direção ou pelo caminho mais reto possível, né? Exercitando a fé no futuro melhor, trocar pensamentos ruins por pensamentos bons. Gente, isso aqui é uma dica de Joana de Ângeles. No livro Otimismo, Joana de Ângeles nos diz que nós temos cerca de 85 mil pensamentos por dia, gente. Olha que não é brincadeira. A nossa mente, ela não para. Então, nas 24 horas do dia, né, nós temos 85 mil pensamentos. Então, como a nossa mente não para, a sugestão da Joana, quando vier um pensamento ruim, trocar por um pensamento bom. Às vezes você está ali nos teus afazeres, trabalhando, ou fazendo uma atividade na casa, fazendo um almoço, enfim, fazendo alguma coisa e vem na cabeça, às vezes, um pensamento ruim, uma recordação ruim, alguma coisa que te deixa assim depressivo, entristecido. Então, qual é a saída? Para o que está fazendo naquele momento, abre um livro, lê uma página, faz uma prece, troca a música que está tocando no rádio, que geralmente a música é ruim, né? Música que nos traz más recordações, que nos empurra para baixo, não é música que nós devemos ouvir. A melancolia, né? Deixa melancólico, né? Por exemplo, né? E aliás, as músicas que fazem mais sucesso são aquelas que nos remetem à sofrência. Por quê? Porque a nossa vida é de provas e expiações. Por isso que o cidadão freia o carro para ver o acidente do outro lado da pista, provocando um acidente do mesmo lado dele, porque ele quer ver o que está acontecendo. Quando, na verdade, a melhor saída era não tirar o pé do acelerador e fazer uma prece por aqueles que lá estão envolvidos naquela situação. Mas as pessoas ficam curiosas para ver o que aconteceu, né? Como se adiantasse a gente saber o que aconteceu, né? Não melhora a nossa vida, né? E pode provocar ainda mais acidentes, como aconteceu recentemente, foi divulgado no jornal. Coisas assim, né, gente? Então a gente tem que estar com foco sempre no pensamento positivo. Sair do estado doentio, fomentando estados mais saudáveis. Erguer-se para uma vida melhor. Gente, não é fácil você, a pessoa que está num estado depressivo, sair desse estado sozinha. Muitos não conseguem, mas eles têm que se esforçar para buscar ajuda. Né? Porque às vezes tem um parente, um ente querido, querendo levar ajuda para essa pessoa e ela não quer. Né? Então, existem até aquelas internações compulsórias, né, que estavam acontecendo muitas vezes até em São Paulo, por causa lá da Cracolândia, né, que gerou uma polêmica enorme, mas existem situações em que a pessoa já não responde mais por si mesma e há necessidade de uma intervenção mais forte. Né? A gente gostaria que isso nunca acontecesse, mas é importante a gente sempre ter um entendimento, né, não querendo menosprezar doença nenhuma, é que a nossa vontade ela está sempre intrínseca a essa situação. Então, quanto mais nós nos movimentarmos na direção do bem, mais difícil de se chegar no fundo do poço. Aliás, tem um amigo meu que diz que no fundo do poço tem um alçapão. Então, gente, cuidado, né? Porque abrindo o alçapão afunda mais um pouquinho. Então, né, é importante ter cuidado com isso. E vamos ao nosso segundo momento, né? Fica em pé no meio. Então, o que daria para a gente extrair disso? Então, fica em pé no meio, não espere sentado.
integre-se, engaje-se, venha para o meio do movimento daqueles que se voluntariam, que praticam a caridade desinteressada, que amam servir e acabam descobrindo que essa é a maior das curas. Gente, eu acho que não tem cura para mau humor, não tem cura para tristeza do que você servir desinteressadamente. Não tem, gente. Esse movimento que nos põe em sintonia com as forças do universo, que reverberam ao nosso favor, é esse movimento. Toda caminhada inicia, gente, com o primeiro passo, né? Então, fica em pé no meio, né? Talvez o primeiro passo até fosse o levanta-te, né? A pessoa sair daquela situação. O segundo passo, buscar ajudar a quem precisa. E temos, então, um terceiro momento, então, que seria o estende a tua mão. E aqui o Joaquim diz, pratica o bem com esquecimento de todo o mal, porque fora da caridade não há possibilidade de retenção, não há como ser feliz. Gente, dentro disso, o autor nos lembra uma passagem de Chico, que diz que Chico, uma vez, quando estava apertado nas suas dores, ele costumava pedir socorro, né, pedir ajuda para Emmanuel. E Emmanuel, uma vez, apareceu para ele e recomendou, como terapia para Chico, para ele peregrinar pelos bairros mais humildes da sua cidade e se interessar e servir os mais necessitados. Então, mesmo diante das dificuldades do Chico, com as dores que ele sentia e tudo mais, ele buscar, então, levar uma palavra amiga para aquelas pessoas que muitas das vezes estavam numa situação pior que a dele. E olha que experiência gratificante do Chico, onde ele voltava muito melhor do que quando ele saía. Porque quando essa catarse, né, gente, ela na verdade demonstra para nós que os nossos problemas não são tão grandes quanto nós os colocamos. Porque quando o problema é nosso, parece que é o maior problema do mundo. Mas quando a gente se dá o tempo de ver o problema dos outros, de perceber a situação dos outros, a gente começa a ver que o nosso problema não é tão grande assim. Né? Muita gente reclama, às vezes, que a casa dele não é a casa que ele gostaria de ter, mas tem gente que nem casa tem. Né? Então, quando ele vê uma pessoa morando embaixo de uma lona, ou embaixo de uma escada, ou de uma ponte, né? Daí ele começa a perceber, puxa, minha casa não é tão ruim assim, né? Porque eu tenho um teto, eu tenho que tomar banho. Né? Então, o que acontece? A gente vai modificando o nosso comportamento diante das aflições. E o Chico, então, disse que voltava revigorado. Deixa eu ver aqui se eu já adiantei esse aqui. É preciso considerar também que quando procuramos fazer o bem dentro de nossas possibilidades, recebemos de volta essa energia de amor que nos dá sustentação para sairmos de nossas dificuldades. Né, gente? Quando a gente expande o amor, que é um sentimento que vai de dentro para fora, o amor não é um sentimento que vem de fora para dentro. É um sentimento que vem de dentro para fora. Então, eu amo alguém, eu amo você, eu amo um animal, eu amo alguma coisa, né? Essa pessoa, esse animal, essa alguma coisa, não sei se ela me ama, mas o amor é um sentimento que se irradia. Né? Então, quando a gente irradia esse sentimento, ele acaba reverberando no universo e voltando fortalecido para nós, talvez até através do amor de um ente querido, ou do amor daquele pet que a gente tem em casa. Então, essa energia volta. Às vezes, de um sorriso que a gente recebe no elevador. Né? Então, a espiritualidade, o universo, está sempre reverberando as energias que nós emanamos para ele, as boas e as não tão boas. Daí aquela ideia da Joana, né? De manter os pensamentos sempre positivos, né, gente? E a Ade acabou de chegar aqui dando o teu oizinho. Seja bem-vinda, Ade. E o autor, então, finaliza. Então, agora nós já estamos chegando pertinho do nosso especialista. Estou ansioso para saber o que a Lu tem para dizer hoje. E o autor finaliza dizendo assim: quando praticamos o bem, sentimos essa onda de felicidade a nos invadir. E ele diz assim, ele continua:
Aliás, é tão bacana assim essa finalização do capítulo, gente, que nós vamos ler ela quase que na íntegra aqui. Abrimos as janelas da alma, registramos o concurso dos bons amigos espirituais, sentimos-nos amparados e amados pelo Pai Criador. É toda uma mudança que vai se operando em nossa intimidade e que termina por nos fazer pessoas menos aflitas e mais confiantes. Portanto, meus queridos, a felicidade proposta por Jesus vem quando decidimos levantar, nos integrar ao trabalho edificante e estender a nossa mão, servindo, né, gente? Principalmente servindo como Jesus propôs-se a fazer. Legal, gente, olha aqui, com isso aqui a gente chegou no final, agora vamos aqui conversar com esse povo aqui, mudando a nossa tela aqui. Vamos começar pela Luciana, o que ela nos traz hoje, Lu, a respeito desses entendimentos da mão ressecada? Tem que abrir teu microfone, Lu. Muito bem. Então, a gente vai, como eu sempre diz, né, humildemente vamos fazer essa tentativa de especialista, né? Me ajudem. Na verdade, como eu disse ali no livro, às vezes Jesus, a gente não sabe quem ele curava, o nome das pessoas, né? Porque, na verdade, as pessoas, nós temos que nos colocar naquela situação. Então, os personagens vai ser nós mesmos nesse processo de assimilação diante do ensino, né, trazido, né? Então, eu, assim, fiquei imaginando, né, esse cenário, né? Tipo, Jesus na sinagoga, rodeado ali de pessoas, ele, possivelmente na minha cabeça, ele já queria encontrar um momento propício para trabalhar essa questão do trabalho ao sábado, né? Então, ele, naquele momento ali, porque ele sabia o que os fariseus, o que os escribas, os doutores das leis pensavam. E ele sabia também, observou também ali, vamos dizer que não que sabia, mas ele observou naquele momento ali, aquele homem com aquela dificuldade. Então, ele se propôs a nos ensinar algo neste momento, né? E daí, então, eu fiquei pensando assim, ó, porque com essa lei rigorosa e severa, né, ele tinha que trabalhar isso, porque o intuito dele era outro, não era destruir a lei, mas dar continuidade de uma forma mais amorosa, né? Então, Jesus, quando ele pede para o homem, levanta-te, fica em pé no meio e estende a tua mão, e nós nos colocando daí nessa situação, Jesus nos convida a nos movimentar, como o Carlos já falou, mesmo diante das situações adversas, né? E a gente também verifica nas outras curas que ele sempre utiliza a questão daquela pergunta, o que queres que eu te faça? Quer dizer, respeitando o nosso livre-arbítrio. Nessa, ele fala, levanta-te. Quando ele fala, levanta-te, eu não me soa um comando rígido, porque ele sabia o que o homem estava pensando, o que o homem queria. Então, ele pede, ele faz um pedido, não uma ordem, porque ele poderia, naquele momento ali, não atender Jesus, porque ele sabia da rigorosidade da lei. E ele sabia que quando Jesus pediu que ele fosse, possivelmente era para ser curado, né? Então, o que acontece? Então, Jesus, ele faz um pedido, não é uma ordem, né? Então, para nós, na verdade, a gente pode interpretar
quando nós estamos passando por necessidades, e se levanta, né? Passamos por necessidade. Se nós passamos por necessidade, e se a gente não levantar, não se esforçar, não lutar por vencer os nossos vícios, as nossas dificuldades físicas, as nossas mazelas morais, vai ficar difícil se a gente não se levantar. Então, ele está nos ensinando esse processo. Tá com dificuldade? Levanta, né? E daí eu lembrei rapidamente da questão do orar e pedir, né? Nós oramos, nós pedimos, e muitas vezes, como nós sabemos, a gente pede muito. E daí o que a gente faz? A gente para por aí, né? A gente cruza os braços e quer ficar aguardando a solução que caia dos céus, né? Então, é como eu já disse na palestra, né? Entre o pedir e obter, há uma lacuna, há um caminho a ser percorrido, e Jesus estava ali nos mostrando esse caminho com a fala dele: levanta-te, vem até o meio, né? Então, e esse caminho que Jesus veio, que estava nos mostrando e que veio nos mostrar num todo, é o caminho do amor e da caridade. Então, como é que ele podia deixar passar batido aquele momento ali, se ele percebia que a lei judaica era muito rigorosa, severa diante do trabalho, das curas, né, do sábado? Então, o caminho... Ele veio nos mostrar o caminho, e nós, quando pedimos, queremos que tudo se faça, né? Então, o que acontece? Ele não fará por nós, nós é que teremos que fazer a nossa parte. Então, assim como o homem da mão ressecada, movido, ele levantou, mas ele levantou com certeza com um monte de incerteza na cabeça dele, né? Temeroso diante da lei judaica, né? Mas mesmo assim, a vontade dele foi maior, e ele levantou e foi até Jesus. Então, movido então pela vontade de ser curado, né? Ele enfrentou aquele momento e obteve a cura. E Jesus, ao curá-lo, nos ensinou na prática o amar a Deus sobre todas as coisas. Estavam ali na sinagoga, estavam lendo os textos ali, né? E ao próximo como a si mesmo. Então, e quando a gente fala em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, é a expressão mais completa, né? Que resume todos os deveres do homem para com o próximo. Então, fazer o bem, para nós fazermos o bem, nós não precisamos de dia marcado, de hora marcada, de local marcado, né? De local apropriado para isso, né? A regra de ouro é fazer aos outros o que queiramos que os outros nos façam. E se há algo ou alguma coisa que nem a ferrugem, nem as traças consomem e nenhum ladrão pode roubar, é quando fazemos o bem, quando amamos, quando nós servimos, né? Então, e servimos quem? Servimos a nós mesmos e ao nosso próximo, porque quando nós fazemos para o próximo, nós estamos fazendo para nós mesmos, né? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, fora da caridade não há salvação, né? Então, não há como ser feliz sem servirmos, sem nos doarmos, sem nos amarmos, sem perdoarmos, né? E dessa forma, a felicidade chegará quando a gente realmente decidir se levantar, né? Ficar em pé, estender a mão, enfrentar as nossas más inclinações, né? Sempre utilizando aquela potência que nós carregamos dentro da alma, que é a vontade, que gerencia todas as nossas ações mentais. Então, a vontade de querer
é uma coisa fantástica. E o que impulsiona mesmo a gente ser melhor, né? E evoluirmos, né? O que não dá é para ficar estacionado, sentado, deitado, deprimido, desanimado. Ah, mas é difícil, Luciana. Realmente é muito difícil. Mas eu lembro do Haroldo Dutra, né? Tá aí com pensamento, tá aí meio coisa. Começa a ler, começa a ver vídeo espírita, começa a fazer evangelho no lar, faz de tudo para você sair dessa sombra que possivelmente você mesmo está atraindo com os pensamentos negativos, né? Então é isso. E outra coisa que eu queria falar para vocês, que é a questão da caridade, né? No atendimento fraterno aqui da casa, acontece muito assim, a pessoa vai para ser atendida, ela é ouvida, se tiver que fazer o tratamento de fluidoterapia, essas coisas todas é encaminhado, tudo, mas ele sempre, quem atende, né? Quem atende sempre sugere a doação, a fazer o bem, a fazer a caridade, a trabalhar. Como nós temos ali um grupo muito grande do artesanato, né? Então, essas mulheres vão até ali e dão depoimentos exatamente dessa questão do desânimo, né? Então, quando a pessoa se move, quando ela levanta, vem ao centro, pede ajuda, assiste às palestras, faz leituras, aceita o convite de participar, está ali e com o coração aberto, conta para nós o problema e pede ajuda, e que ela sabe que ali naquele momento, trabalhando, fazendo algo com as mãos, ela vai adquirir, ela vai fazer com que as coisas aconteçam com mais naturalidade e de uma forma mais bondosa? Certamente. Mas, para isso, nós temos que nos levantar, nós temos que ir ao encontro, ao meio ali, eu fico pensando que é o encontro daquilo que está nos chateando, daquilo que está, e estendermos as mãos para trabalharmos aquilo que nós já detectamos em nós. Então, essa é a ideia hoje da situação, né? Então, a felicidade realmente ela só estará atrelada à questão da caridade. E Lu, você sabe que você estava ali comentando sobre o pedir obtereis, e agora você finalizou dizendo assim a respeito do trabalho na caridade, né? Então, eu me lembrei de uma passagem de Emmanuel, numa das obras psicografadas de Chico, eu não me lembro qual obra exatamente mas o Emmanuel ele diz assim, né, que a gente precisa ter paciência quando a gente pede alguma coisa, porque nós não nos damos conta do trabalho que isso gera para a espiritualidade. Porque todas as nossas preces, elas são atendidas de alguma forma. Então, quando a gente faz uma prece, né, Emmanuel falando do mecanismo da prece, essa prece que nós fazemos geralmente, ou deveríamos fazer a Deus, Deus ecoa essa prece para a espiritualidade que o auxilia, né? E essa espiritualidade vai verificar mérito, vai verificar se é possível, se é a hora certa, e às vezes isso demora, né? E enquanto a gente vai fazendo a caridade, vai praticando bem, a espiritualidade vai trabalhando, e isso vai nos ajudando, porque às vezes isso pode antecipar, né, a obtenção de uma graça, por exemplo, ou até um livramento, por assim dizer, porque às vezes a gente está pedindo uma coisa que a gente combinou lá na pátria espiritual de nessa vida nunca ter, né? Porque aquilo já foi motivo de desgraça para nós, né? De discórdia, de caimento, né? Então a gente assim, ó, nessa vida eu não quero ter isso, né? Mas a gente vem com aquela vontadinha, né? Que vem já da outra vida, de ter uma coisa que vai nos atrapalhar. Então esse pedir obtereis é interessante, né? A gente ter sempre essa convicção de que o fato da gente não ser atendido no que a gente pede pode ser um benefício também, né? Mas, de qualquer forma, a gente tem que ter paciência, né, com relação a isso.
Às vezes o esforço que a gente fala é a paciência, é a aceitação, né? Sim. É, por aí. E você, Guerra, o que você acha disso tudo? Espiritualidade tem que trabalhar mais rápido porque o tempo urge ou eles fazem no tempo deles? Eu acho que eles fazem no tempo deles. Mas enquanto a Luciana falava aqui, me chama a atenção, depois da tua explanação sobre esse trecho do livro, né, que Jesus, né, chama a pessoa, né, levanta, vem, dá ao centro e tal. E enquanto a Luciana comentava, ela falou mais de uma vez, né, desse movimento de ir ao encontro da ajuda. Tive um episódio essa semana que passou, que eu gostaria de... Eu não vou reproduzir aqui o episódio, porque, primeiro, não vem ao caso, segundo, é uma passagem razoavelmente longa para ficar relatando aqui, mas, basicamente, foi uma situação em que eu quase atropelei um sujeito que estava deitado no asfalto, sob efeito de algo, né? E eu não pensei duas vezes quando parei o meu carro a alguns metros de distância e fui ajudar, porque reconheço que eu estava agindo em benefício próprio, porque um dos pensamentos que me ocorreu foi: esse irmão que está deitado no asfalto, se eu atropelo, o motorista sou eu, a culpa é minha, né? Porque eu preciso estar prestando atenção no que está acontecendo. É bem verdade que ele estava ali um pouco escondido pelos objetos que estavam à volta dele, mas eu fui tentar ajudá-lo, né? E não consegui ajudar. Então eu acionei os órgãos da prefeitura e da polícia militar, que eu entendi responsáveis para dar atendimento para aquele irmão, e não consegui esse atendimento. E eu permaneci ali no local tentando retirá-lo dali, porque eu fiquei pensando, da mesma forma, ou eu ainda tive reflexo de desviar e não passar tão perto, a ponto de colocar em risco a segurança daquela pessoa, mas alguém poderia não ter a mesma sorte que eu tive, né? E acabar ferindo, talvez gravemente, aquela pessoa que estava ali, né? E depois de muito tempo, e depois de muitas tentativas, e depois de receber a promessa de um médico do SAMU, de que ele ia acionar o socorro, eu acabei seguindo o meu dia, porque eu simplesmente não conseguia tirar aquela pessoa dali, porque a pessoa não queria ajuda. Então nós temos essa questão também. Você diz: vem, eu estou aqui para te ajudar, eu estendo a minha mão, independente do que você fez, independente da situação que você se encontra, independente das circunstâncias, eu estou estendendo a minha mão. E a pessoa... Eu vou até repetir a frase que ele disse para mim, que foi objeto de risada aqui em casa: você quer apanhar agora ou quer apanhar depois? Né? Eu disse isso, né? E eu tentava tirar ele dali, colocar ele sobre o gramado, enfim, né? Eu disse que não ia relatar, mas é que algumas coisas eu preciso dizer.
Mas preciso dizer por quê? Porque a gente fica com essa questão, né? A questão do contraponto, é o outro lado. Quando a gente pede ajuda, a gente pressupõe que todo mundo, quer dizer, eu pressuponho, né? Que todo mundo que pede ajuda, ou que todos que precisam pediriam ajuda. E quantos são os que precisam, mas não pedem, ou os que precisam, mas não querem? E qual é o limite, ou se existe um limite, para a nossa ação no sentido da ajuda? E eu me questionei com relação a isso quando eu estava nessa situação. O que eu posso fazer? Porque eu não vou conseguir tirar esse homem daqui sem entrar em luta corporal com ele. Eu não vou conseguir tirá-lo daqui sem entrar em luta corporal com ele. Eu não posso esperar a polícia militar chegar, eu tenho um compromisso. E eu não tinha condições de esperar, até porque eu não tinha certeza da vinda da polícia militar. Né? E aí, quando o médico do SAMU se comprometeu comigo em mandar uma equipe para socorrer esse cidadão, eu saí dali fazendo uma oração, pedindo proteção para aquele irmão. E o dia prosseguiu. Depois eu passei pela rua, ele não estava mais lá. Não sei se ele tinha sido atendido. Naquele momento, eu não sabia se ele teria sido atendido ou se ele simplesmente teria levantado e ido embora. Bom, no dia seguinte, eu estava passando por um outro lugar, nas imediações, e vi o mesmo sujeito. De pé, ainda também sob efeito do que ele estava consumindo. Não vou fazer juízo de valor aqui. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu me emocionei e fiquei tão feliz de ver aquele sujeito vivo. Independente dele estar sob efeito do que estivesse usando. Porque a minha preocupação, naquele momento, pelo menos até ali, tinha terminado. Porque, pelo menos daquele dia para o dia seguinte, ele tinha passado. Então, o que você faz? Você vai pegar o sujeito à força? Você vai entrar em luta corporal com o cara? Você vai... O que você faz? Eu não tenho a envergadura moral de um espírito elevado para estender a mão e fazer com que essa envergadura moral influencie esse irmão para ele levantar e dizer, eu vou, independente dele estar sob efeito do que seja. Talvez o efeito de algum psicotrópico que seja, e certamente acompanhado por outros tantos irmãos desencarnados. Mas o que eu podia fazer ali na hora, que me ocorreu, e certamente por inspiração, foi rezar por ele e pedir proteção, porque era o que eu podia fazer naquela hora. Guerra, bem na verdade, né, se a gente for fazer uma análise assim mais profunda, até a espiritualidade superior, ela respeita o livre-arbítrio da criatura, né? Então, até nos lembrar daquela passagem de Jesus, que havia um cego e coxo que se apresentou para Jesus, e Jesus fez aquela pergunta clássica, né, como a Luciana lembrou, o que queres que eu faça, né? E o cego disse assim, eu quero que cure a minha perna. E Jesus curou a perna dele e ele continuou cego. Né? Então, o que a gente reflete a respeito disso é que a gente assim, tem que ter a consciência tranquila que fez o bem, ou tentou fazer o bem na medida das nossas possibilidades. Mas o outro lado, cabe a ele estar levantado, né, para receber esse bem, para receber essa ajuda. Né? Muita gente às vezes não quer, ou quer apenas uma ajuda parcial, como é o caso daquele
daquele cego e coxo, né, que mancava. Então, assim, cada um tem o seu momento, né? A gente oferece tudo que a gente pode. É verdade. O que me levou, então, a uma reflexão, não final, mas uma reflexão de conclusão desse episódio específico, foi que exatamente nesse sentido, né? Às vezes a gente pensa, o que passa na cabeça dessas pessoas que não querem ajuda? Não querem. Respeito o não querer. Eu vou oferecer o que eu puder oferecer, com o meu coração, com todo o amor que eu puder, e tudo que eu tiver disposição e condições de oferecer. Aceitou ou não aceitou? Aceitou, eu levo adiante. Não aceitou, eu não vou criticar. Eu vou aceitar a recusa. Vocês sabem, 2 minutinhos aqui, rapidinho. Eu acho o seguinte, Guerra, vamos deixar ele de lado e vamos pensar só em você. Só em você. Quem foi convidado a se levantar? Tu. E você levantou-se. Quem foi convidado a ir ao meio? Tu. E você foi. Quem foi convidado a se curar? Tu. E você se curou. Porque, na verdade, a cura é essa reflexão que nós 4 aqui estamos fazendo e mais o pessoal do grupo. Nós sabemos das nossas limitações e das limitações do outro. Não é fácil observar uma pessoa, um ente querido que você ama de paixão, drogado, e não poder fazer absolutamente nada. Exatamente por isso que você falou, pela agressão que poderia receber ao momento em que você fosse querer ajudá-lo. Então, neste momento, ele é caracterizado como um homem doente, ele não raciocina como nós estamos raciocinando. Então, quem foi, deixando ali o personagem, foi tu. Você levantou, você foi ao meio, fez o que pôde, fez a tua parte e entregou nas mãos de Deus com uma oração. Não é a coisa mais linda isso? Isso daí é o estudo nosso, né? É bem por aí, né, gente? Eu acho que essa é a grande sacada nossa, é o nosso estudo, né? Que nos faz refletir, nos faz trazer essas reflexões que nos arrefecem o espírito, né? Porque bem que a gente gostaria que todo mundo fizesse aquilo que a gente acha melhor, mas nem sempre o que a gente acha melhor, às vezes é o melhor para aquela pessoa. Né? Assim como Jesus não curou a todos, né? Então ele gostaria de curar a todos, né? Mas ele não pôde fazer isso também. Então, infelizmente, né? Existem seres que ainda precisam passar por determinadas dificuldades, né? Para que eles possam ter um entendimento, né? E a gente faz a nossa parte nos levantando, né? Ficando no meio, nos curando, e a gente vai seguindo em frente, né? Cada um faz a sua parte. E a gente vai aprendendo com o outro, né, Carlos? A gente vai aprendendo com o outro. Hoje, eu aprendi com Guerra, né? Porque foi paciente, chegou até o ponto da oração e finalizou, né? E talvez aquela oração ajudou mais do que a possível força bruta, né? Porque aquela oração vai lá, né? Vai lá no âmago da situação. Às vezes tem até um espírito obsessor ali que o mentor espiritual, né? O anjo de guarda daquela pessoa estava precisando de uma forcinha a mais para poder resolver um pouco aquela situação, nem que fosse por algum momento, né? Ou para que ele ganhasse talvez mais um dia de vida, como o Guerra falou. Então, assim, aos poucos, né? A gente vai trilhando o caminho e vamos ajudando na medida da nossa possibilidade. Né? Gente, olha, nós estamos com 59 minutos, então, se vocês não tiverem mais nenhum comentário, a gente encerra, ou se quiserem fazer um comentário final, já pensando no encerramento. Tá? Todo mundo de boa? Tranquilo. Tranquilo, fechou. Então, vou pôr a figurinha aqui para o nosso querido Guerra fazer a nossa prece final. Então, tá bom, vamos lá.
Queridos amigos, convido aqueles que assim desejarem a cerrar os seus olhos e mentalizar essa radiosa imagem do nosso incomparável Mestre Jesus, e levando nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e agradecendo à espiritualidade amiga que sempre nos acompanha e que, mais uma vez, serviu de nosso apoio seguro no estudo que assistimos e participamos na noite de hoje. Pedimos humildemente que todas as palavras que ouvimos e que proferimos nessa noite sejam proveitosas a todos os irmãos que aqui se apresentaram, encarnados ou desencarnados, e que os ensinos desenvolvidos toquem o coração de todos e que sejamos inundados pela certeza e pela determinação para a prática constante na seara do bem e do amor de Deus. E que assim seja. Que assim seja, né, cara? Ó, o Magela comentou aqui que a pessoa se entregou nessa encarnação, né? Mas talvez ainda dê tempo, né? Talvez ainda dê tempo dela se levantar, né? Então, a oração em benefício de alguém é sempre muito importante, né? É verdade. Meus queridos, que tenhamos todos uma semana de paz, de luz, que possamos estarmos juntos na próxima terça-feira, se Deus quiser, continuando o nosso estudo, né? Eu agradeço de coração a Nádia, Guerra, a Lu, né, pelo tempo que dedicaram, pelo bônus hora, né, que se puseram a receber, né? E convido os amigos do chat também a participarem aqui conosco, né, das preces, dos comentários do especialista, porque especialista mesmo aqui é só Jesus, né? Então a gente só vai dividindo as tarefas e vamos somando os conhecimentos. Gente, um beijo. Um abraço bem apertado para vocês. Boa noite a todos, fiquem com Deus. Boa noite a todos. Tudo de bom para todo mundo, que possamos fazer uma semana muito, muito ligada aos ensinamentos de Jesus, ligadas ao bem, e vamos seguir, né? Seguindo o exemplo de Jesus, amando e nos respeitando e servindo. Um grande abraço a todos. Muito boa noite a todos, obrigado pela atenção até agora. Tenham todos uma excelente semana. Até a próxima. Tchau. Tchau, Tchau, tchau. gente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.